tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Agora finalmente foi a conexão. Vamos só esperar a Giovana, que é a nossa autora convidada, entrar para participar aqui com a gente. Já vou convidá-la aqui. Dá tempo pro pessoal entrar. Para a Giovana entrar aqui para participar conosco. Oi, Oi, Gi, tudo bem? tudo. E aí, desculpa a demora aí, acaba dando problema de conexão, tive que reiniciar o celular para conseguir fazer a live, mas também... Sempre acontece isso comigo também. A gente, por que será? Instagram complicando a vida dos outros, né? É que tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo, aí o Instagram não tá conseguindo. Exato. Gente, você quer se apresentar primeiro para o pessoal que está aqui assistindo com a Pode gente? ser. Pode ser. Bom, primeiro eu queria falar que eu tô muito feliz de estar aqui numa live da Publish News. Eu sempre amei a Publish News. E, bom, eu sou a Giovana Vaccaro. Eu tenho 19 anos, vou fazer 20 daqui uns meses. Eu não tô sabendo lidar com essas coisas ainda. E, e eu sou escritora, eu tenho 3 livros que eu vou mostrar para vocês. E eu também faço parte do grupo editorial Coerência. Eu sou a editora da Plus também, que é uma das editoras da Coerência. E eu estudo jornalismo. E eu acho que se eu falar muito aqui, eu vou dar spoilers do que você pode me perguntar depois. Então, eu não sei. Não sei. Beleza, então. Eu sou de São Paulo também. Era isso, assim, o mais básico possível. Então, vamos começar a conversa. Você falou que você é escritora e você tem 19 anos, super novinha. Seu primeiro livro foi lançado com 14 anos, né? Foi. É muito, muito estranho, né? E, tipo, hoje em dia, como eu trabalho na editora, eu vejo que tem muitos escritores dessa idade, né? E eu fico muito feliz. Mas na época, tipo, em 2014, 2015, quase não tinha nenhum, sabe? Porque eu não sei se eu não conhecia muito bem ainda o mercado ou se era coisa do tempo mesmo, da crise, da época. Não tinha muito escritor da minha idade, sabe? Então, eu lembro que tinha mais algumas 3 meninas, assim, da minha idade. E a gente era, tipo, um grupo, assim, a gente se amava. E o primeiro livro que eu lancei quando eu tinha 13... Eu escrevi com 13 anos. Aí eu lancei com 14, que eu lancei pela Novo Século, que foi Procura, esse aqui, com essa capa. Aí ele, tipo, é bem fininho, assim. Depois eu decidi reescrever e tal. Mas bem, isso é outra pergunta. Ai, meu Deus, eu fico adiantando as perguntas. E como foi esse processo de você lançar um livro tão novo? Então, a minha mãe, ela era professora antes de toda essa vida, né? Ela me dava aula de português, de inglês e de redação. Então, ela sempre me incentivou muito, muito a ler. Só que, por mais estranho que pareça, eu, naquela época, odiava demais livros. Se tinha uma coisa na minha vida que eu odiava, era livro. Demais. Talvez fosse porque eu era muito pressionada para ler. Então, eu não lia mesmo. E teve uma vez, uma época que a Demi Lovato, a cantora, disse que ia lançar uma música na trilha sonora de um filme. E eu falei, vou assistir. E o filme era adaptação, né, de livro, era Os Mesmos Mortais, da Cassandra Clare. E aí eu assistia, eu tinha 12 anos, eu gostei muito, muito mesmo, assistia quase todo dia. E aí eu descobri que era livro e eu falei, eu não vou ler porque tem 400 páginas, mas eu queria muito ter o livro. E aí eu pedi para minha mãe, ela me deu. E aí acabou que eu fiquei muito curiosa e eu vi que era muito diferente do filme. Então eu acabei lendo a série toda em uma semana e depois eu nunca mais consegui parar de ler. E a partir disso, quando eu comecei a gostar muito, muito de ler e comecei a me ver, tipo, não conseguia parar de ler, a minha escrita mudou muito, né? Eu comecei a escrever melhor.
E, tipo, naquela época, era bem aquela época do John Green, assim, A Culpa das Estrelas. Então, quando o Gus de A Culpa das Estrelas morreu, eu não soube lidar naquela época. Então, eu reescrevi o final de A Culpa das Estrelas, dei para as minhas amigas lerem. E elas falaram, meu Deus, que legal, bem melhor no seu final. E aí eu falei, vou escrever um livro que tem um final meu, em vez de eu ficar reescrevendo os outros que eu gosto. E aí eu escrevi Procura-se. Naquela época, minha mãe falou, meu Deus, você não escreveu isso, né? Tipo, é enorme. Aí eu falei, não, escrevi mesmo, escrevi. Ela leu, estava escondido no meu computador. Ela leu e ela disse, não, vamos procurar uma editora para publicar. E aí ela correu atrás de tudo e a gente acabou publicando pela Novo Século na época. E de onde vêm as suas inspirações para os seus livros? Que os três têm histórias até razoavelmente diferentes, né? Porque Procura-se tem essa questão da doença terminal, o IC é a questão da volta no tempo, e eu tô aqui com Estou, tá aqui atrás. Ai, sim! É o meu novo. Então, depois que eu publiquei, né, pela Novo Século, eu reescrevi o Procura-se, então ele é bem maior. Tipo, mudou muito um tamanho do outro, sabe? Nossa, com certeza. Só que tem o bom desse livro, eu acho que são dois lados. Então tem esse lado e esse lado. São dois livros dentro de um. Então, mas assim, eles são muito diferentes mesmo. O Procura-se é um romance assim que na época era muito. As pessoas ainda gostam de romance desse tipo, mas na época, lá em 2015, era muita moda mesmo esse tipo de romance, que era ciclite, né? De doença e tal. E eu queria muito naquela época ser médica. E então eu pensei, eu vou escrever sobre doença cardíaca. E eu pesquisei muito, tudo mais. Eu pedi ajuda para minha prima, que é médica, tudo mais. E aí eu escrevi sobre uma garota que ela tem uma doença no coração. Ela tem que fazer um transplante, não pode morrer em 2 meses. E aí ela tem todo um romance com o Miles, tudo mais. Mas, apesar de tudo, o livro não é triste nem nada. E ele é diferente porque o IC, que é meu outro livro, ele é mais uma ficção. Ele fala sobre uma viagem no tempo, tudo mais. Eu gosto muito de filme tipo Projeto Almanac, sabe? Efeito Borboleta. Então, naquela época, 2016, assim, eu tava muito nessa vibe de viagem no tempo. Então, eu escrevi, porque eu pensei, os meus leitores, como eles cresceram comigo, sempre tiveram os mesmos gostos que eu, né? Então, sempre seria sobre o que eu gosto. E nesse último, que é o Estou, eu mudei, assim, da água pro vinho, que foi, tipo, escrever ainda para adolescente, né? Mas é um suspense. É um suspense, tipo, numa pegada, assim, de Scream, de Riverdale. Então, os meus leitores que são adolescentes ainda gostam do livro, mas, tipo, a narrativa é completamente diferente. O estilo do livro também. E, além do suspense, ele também tem uma pegada, assim, de ficção científica. Então, ele é completamente diferente um do outro. Eu gosto muito dessa parte. Tem uma pergunta aqui do Bruno falando, quando você escreve, você já sabe o fim da sua obra ou ela vai crescendo conforme a escrita? Ai, que chique! Esse Bruno é meu professor da faculdade. Ele também é escritor. Olha só. Ele é escritor também, tem vários livros. Então, quando eu escrevo, normalmente eu sei o fim. Mas, por exemplo, o Procura-se eu já sabia o final, porque chega a ser clichê, né? De tão romântico. Mas, assim, o Estou, por exemplo, que eu nunca tinha escrito nada do tipo, eu fiquei, meu Deus, como... Voltou? Voltou. Então, o Estou, ele foi muito diferente. Então, eu pensei, como é que vai ser esse final? Na época, é muito engraçado, porque quando eu escrevi ano passado, e eu escrevi, quando eu terminei, assim, finalmente, eu falei, tipo, fui jantar, eu falei, nossa, finalmente eu terminei o livro. Aí minha mãe, nossa, como foi o final, né? Porque minha mãe tava lendo, mas o meu irmão, por exemplo, odeia livros. Ele não tem como ele ler. E aí, eu conto os meus livros pra ele, né? E aí eu tava contando, ele disse, nossa, Giovana, você ficou 4 meses pra esse final? Você vai fazer esse final mesmo? Eu falei, oi, eu já escrevi. Aí ele disse, não, você tem que fazer desse jeito. Eu disse, meu Deus, a ideia é muito melhor. Aí eu tive que mudar os últimos 5 capítulos, por causa que era muito, muito mais legal. E eu acho que foi uma ideia super, super genial, porque os meus leitores gostam desse livro por causa desse final. Então,
deu super certo. A ideia é do meu irmão, no caso. Aí tem aqui mais uma pergunta do Senhor dos Livros, pedindo para você contar as curiosidades de Stowe, de quando você parou de escrever, curiosidades na gráfica, QR codes. Então, esse livro, eu gosto muito dele porque eu não sei, esse aqui é a minha edição. Eu não sei se ela já tá velha e não dá pra ver, mas ela, eu não sei se vai dar pra ver, eu acho que não, na luz, assim. Mas o livro, pessoalmente, ele é holográfico. Então, ele é tipo os da Canção da Claire, sabe? Da Record, que são holográficos, assim. Eu gosto muito dele. Então, essa parte deu até um probleminha na gráfica na época, porque não tinha gráfica. A gráfica que a gente normalmente imprime nos nossos livros não fazia isso, a gente teve que correr atrás de outra. E uma coisa muito interessante sobre o livro é que ele fala sobre uma cidade aqui do Brasil, em Minas Gerais, que chama Monte Verde. E essa cidade onde se passa o livro, todo ano eu vou para lá no Natal, porque a minha tia tem uma pousada lá. Então eu vou para lá desde que eu sou uma criança. Então eu conheço mais lá do que São Paulo, sabe? Porque é bem pequenininho. E aí, quando o livro tava indo pra gráfica já, eu falei, tava muito animada. E meu namorado falou assim, Giovana, já que tem, tipo, a cidade tá aqui e tal, por que a gente não faz alguma coisa mais interativa? Tipo, faz um QR Code, assim, com imagens da cidade e tal. Eu falei, meu Deus. E aí tem essa parte aqui do livro. A gente viajou, fez um bate-volta super rápido, assim, pra dar tempo na gráfica. Tipo, é legal porque quando o leitor tá lendo, ele tá tipo, por exemplo, Theo estava andando de quadriciclo na floresta. E você consegue... Eu andei de quadriciclo na floresta e filmei. Então é tipo uma realidade virtual, sabe? Só que pelo YouTube. É bem legal. E você escreve bastante para uma faixa etária bem parecida com a sua. Como Sim. é seu relacionamento com seus leitores, assim, por ter essa proximidade? Então, eu converso com eles assim 24 horas. Por exemplo, nesse período agora, depois que eu publiquei o Estou, eu fiquei um tempinho assim sem escrever. E estão me cobrando muito, né? Claro. Mas eu tô trabalhando muito nessa quarentena, então eu não tô tendo muito tempo. Mas eu converso com eles 24 horas sobre qualquer coisa. Eu não me limito a só livros, inclusive. Eu falo, às vezes eu dou pra cantar no meu Instagram, às vezes eu faço maquiagem no meu Instagram e eles gostam. Agora eu comecei a falar de uns assuntos polêmicos que eles queriam que eu explicasse melhor. Então é muito legal, sabe? A minha proximidade com eles. Tanto que eu tenho leitores tão antigos que na época, como eu nunca pensei que eu fosse ter leitores, né? Quando eu tinha 14 anos. Então, quando eu tinha algum leitor que gostava realmente do meu trabalho, eu não via ele como leitor, eu via ele como tipo uma divindade, assim. E eu queria muito ser amiga desse leitor. Tanto que vários dos meus amigos, na verdade, começaram a ser. Na verdade, me conheceram pelos meus livros e eram meus leitores, mas eu não via eles como leitores e eles são, tipo, meus melhores amigos, eles dormem na minha casa e tal. E, tipo, é muito legal. Como a gente tem a mesma idade, assim, além da gente crescer junto, porque eles foram amadurecendo comigo, eles também têm o mesmo tipo de... A gente tem o mesmo comportamento, a gente conversa igual, então eles super me entendem, eu super entendo eles, é muito legal. Tipo, quando às vezes eu dou pra desabafar no meu story, tipo, ai, gente... Antigamente eu falava, ai, gente, meu crush não me nota. E aí ficavam, nossa, Giovana, não se humilha pro seu crush desse jeito e tal. Sempre acontece alguma coisa desse tipo, assim. A gente é muito próximo. E você, além de escritora, também faz algumas coisas como tradutora. E eu sei que um dos seus últimos projetos foi traduzir Anne de Green Gables. A edição nova foi lançada pela editora Coerências. Você foi também a idealizadora desse novo lançamento. Como é que foi esse processo? De onde surgiu a ideia? Tô até com ele aqui para mostrar para vocês, se vocês quiserem. Quando eu gosto de uma coisa, eu fico muito hypada. Tipo, não tem jeito. Quando eu gosto de alguma série, eu falo sobre ela meu dia inteiro. As pessoas falam, pelo amor de Deus, para de falar sobre isso que eu não aguento mais. Assim, eu sou muito chata quando eu gosto de alguma coisa. Então, que bom! Porque no começo desse ano, eu assisti a série, assim, Anne with Annie, na Netflix, assim, de uma vez só, sabe? E esse é o pior dos meus defeitos, porque quando eu assisto de uma vez só, aí que eu fico apaixonada mesmo.
E eu tava muito apaixonada e eu não sabia, na verdade, que era um livro, né? Eu descobri isso no Facebook e eu fiquei, nossa, encantada. Eu fiquei mais feliz ainda porque eu acho que é uma obra clássica e de domínio público. Então eu falei, mãe, por favor, vamos lançar isso. Tipo, é muito perfeito. E eu acho que a gente devia fazer uma edição que fosse, assim, mais moderna, sabe? Uma coisa... Porque os nossos livros da Coerência, a gente tem uma pegada mais moderna. Os nossos a faixa de idade, a faixa etária dos nossos leitores, eles têm no máximo, assim, 30 anos, sabe? A maioria. Então, tipo, a gente sempre leva pro lado digital, a gente sempre faz esses negócios de QR Code, essas coisas diferentes. Então, eu falei, as edições que eu vi até agora são totalmente clássicas. Por que a gente não faz uma coisa assim, usando o texto clássico, óbvio, mas, tipo, pegando super referências da série, sabe? Porque é o que os jovens querem. Ainda mais, tipo, se eu que sou totalmente inteirada no mercado não sabia que era um livro, imagina o tanto de gente que assiste também não sabe e que vai começar a gostar de ler por esse livro, né? Então, a gente lançou o livro, correu para lançar e ele tá, tipo, muito lindo. Ele tem uma jacket aqui. E a gente fez um movimento enorme nas redes sociais com a nossa hashtag QN, na Coerência. Ficou nos Trend Topics do Twitter por quase uma semana. É muito legal. E o livro por dentro, ele é super, totalmente clássico, porque não pode mudar, né? Mas ele pega super referências, assim, da série, tipo, as mesmas coisas que ela fala na série, na legenda, a gente traduziu com preparação de texto para aparecer, sabe? Então, é muito... Ficou muito... Eu acho que próximo do leitor. E foi a minha... na verdade, foi a primeira vez que eu me senti confortável para traduzir alguma coisa, sabe? Eu nunca tinha tido o interesse de traduzir nada. Eu já tinha traduzido coisas para mim, nunca para publicar. E porque, né, eu nunca passou pela minha cabeça que ia chegar nesse momento, assim. E aí eu traduzi Anne de Green Gables, mas não foi eu sozinha, eu traduzi eu e o Lucas, que no caso é o meu namorado, ele também gosta muito da série. E aí a gente traduziu juntos e publicou agora e todo mundo tá adorando a nossa tradução. Tô muito feliz, porque eu tava meio nervosa, na verdade, mas todo mundo tá gostando. E como tá o seu processo de escrita agora na quarentena? Você acha que tem conseguido Não. escrever mais? Tem gente aí pedindo a continuação de Estou, então quem sabe você está conseguindo trabalhar em algo assim. Então, eu sou uma pessoa que eu funciono, parece. Se minha mãe tivesse, ela tá assistindo, certeza, minha mãe, mas é capaz dela comentar aqui que eu só funciono à base da. Ela tá assistindo, eu acabei de descer aqui. Eu só funciono à base de pressão. Parece que se eu não tiver uma pressão em mim, eu não funciono. Por exemplo, o Estou, eu tava com. Eu tava escrevendo, eu tava tendo a ideia dele há um ano. E eu falei, não, eu vou escrever. Eu escrevi o prólogo e falei, não, daqui a pouco eu escrevo. Tanto que eu participo da Flipostos lá em Poços de Caldas todo ano. Eu tenho muito leitor lá. E eles estavam esperando muito por esse livro ano passado. E aí eu falei, não, gente, calma, que com certeza o livro vai estar pronto. Eu tinha 2 capítulos. Eu falei, meu Jesus, e agora? Faltava um mês pra feira. Tanto que não deu tempo para eu levar o livro. Eu me sinto péssima. Mas minha mãe falou assim, olha aqui. Ela sentou comigo e falou assim, olha aqui. Tem um montão de pessoas acabando com a gente porque você não lança mais um livro faz muito tempo. Você tem que fazer alguma coisa. Tanto que ela não deixou mais meu namorado vir pra minha casa. Ela não deixou, tipo, ela não deixava eu sair, eu ficava em casa. Não fazia nada. Nem limpar a casa ela deixava. Foi ótimo pra mim, na verdade. Mas, tipo, ela me deixava trancada no quarto, escrevendo, trazia minha sumida, assim, parecia me sentir incrível nessa época. Tanto que eu escrevi em 3 meses, foi super rápido. Mas agora na quarentena eu tô trabalhando muito. Porque quando a gente tem um escritório lá, você foi lá, mas quando a gente tá no escritório, a gente tem uma rotina, né? A gente, chegou lá 10 horas, vai embora às 5, depois da faculdade. Aqui em casa, parece que, tipo, não termina o trabalho. Então eu acordo e falo, não, já vou fazer alguma coisa. Aí eu tô fazendo. Aí de repente, tipo, quando eu vejo já são 10 da noite, eu falo, meu Jesus, tinha faculdade de AD ainda, né? Esqueci.
Aí, quando eu vejo, tipo, meia-noite, minha mãe falando assim, Giovana, manda e-mail pra tal pessoa, senão a gente esquece. Então, nunca acaba o trabalho. Então, eu estou um pouco sem tempo para escrever, mas eu tô cheia de ideias. O Estou, no caso, não vai ser o Estou 2, ele vai ter uma continuação, mas ela vai ser mais assim, como eu posso explicar? Nem eu sei direito como vai ser ainda. Já está quase. Estou escrevendo, mas vai ser uma coisa mais assim, mais alternativa mesmo, sabe? Digital. Eu acho que não tem tanta história para escrever num livro, porque eu acho que eu posso me perder e me estragar a história que gostam tanto. Então, eu prefiro não arriscar. Prefiro que outro livro, quando eu for para publicar, eu escreva uma coisa diferente também, quando eu tiver uma ideia que supere Estou, no caso. E você tem dica para novos autores que queiram aí publicar suas histórias? Claro, eu comecei a escrever e eu não tinha ideia nenhuma do que era o mercado editorial, eu não sabia nada. Tanto que, tipo, eu quase publiquei um livro por uma gráfica, eu não sabia nada mesmo. Então, o que eu acho que é uma dica muito boa é antes do autor publicar, ele já conhecer o mercado, né? Saber como funciona, principalmente as redes sociais, saber em quem confiar, saber em qual editora confiar, em quais profissionais confiar também. Então, por exemplo, se naquela época eu já seguisse Publish News, a minha vida ia ser outra, sabe? Só que naquela época não. E eu acho que uma dica muito boa é, por exemplo, se o autor ele quer lançar um livro, mas ele tá com medo assim de já começar no mercado por um livro, ele não sei, tem receio, eu daria dica para começar por antologias, porque daí você começa com outras pessoas também, e aí já, tipo, não tem. Porque quase todo autor é tímido, né? Então, provavelmente muitos têm medo de começar nesse trabalho. E eu acho que isso é uma boa dica para começar por antologias. Eu participei de várias antologias lá em 2016. Agora eu não participo mais porque eu tô sem tempo também. Mas antigamente eu participava de várias e era muito legal. E você tem dicas para ele sobre questão de até relacionamento com os leitores, manter redes sociais, etc. E como isso é importante para novos autores? Demais. Tanto que o meu professor, o Bruno, que estava aqui, eu não sei se ele está assistindo ainda, ano passado, a gente estava com um trabalho na faculdade que era para fazer uma assessoria de imprensa, né? Uma assessoria digital. E eu, em vez de fazer sobre qualquer coisa que tivesse para fazer na pauta da faculdade, eu decidi fazer uma assessoria de imprensa sobre autores. E eu achei que ia ser muito mais fácil, meu Deus do céu, tava tão errada. E, e eu criei a Hype, a Comunica Hype, é a minha assessoria de imprensa. E depois do trabalho, eu gostei tanto que eu continuei com ela. E eu tenho vários autores que eu assessoro de uma maneira mais digital mesmo, não é muito imprensa. Também a gente tenta a parte de imprensa, mas é mais digital mesmo, porque muitos dos autores não sabem o que postar, ou, por exemplo, a gente sabe que o que mais vende hoje, ainda mais quando, por exemplo, você escreve para um público que é mais digital, como o meu, por exemplo, que é mais jovem, a gente tem que estar muito atento às redes sociais, fazer muito story, pagar mico na internet, porque é o que as pessoas querem ver, né? A gente sofrendo, parece. E, tipo, é claro que cada autor é um autor. Eu prefiro me expor, porque eu acho que os meus leitores gostam quando eu me exponho dessa forma. Mas eu acho que, por exemplo, tem muita coisa a gente criar uma proximidade com o leitor. Eu acho muito, muito, muito importante mesmo, porque. Travou aqui. Né? Será que travou? Voltou agora. Voltou! Então, o leitor ele vai divulgar a sua obra sem você perceber, sabe? As minhas leitoras, por exemplo, elas falam: eu comprei seu livro na Bienal, mas não tá comigo mais, tá? Eu li, mas eu emprestei pra minha prima, e minha prima emprestou pra amiga da amiga dela, e a amiga da amiga dela, e aí, tipo, forma uma corrente enorme. E eu acho muito interessante criar esse vínculo com os leitores nas redes sociais. E essa Dependendo do público. questão dos eventos também, né? Você mencionou a Bienal, eu estava dando uma pesquisada aqui para fazer essa conversa com você, eu vi que em outras bienais, tipo Bienal do Rio e Bienal de São Paulo, você chegou a esgotar os seus livros.
Como que é essa experiência de participar dos eventos? É surreal, sabe? Tipo, eu já participei de várias. Eu participo desde 2015 e não só de bienais. Eu já fui em várias feiras também, entre Poços, FIR, várias feiras. É, agora eu quero ir para Paraty. Eu espero que tenha esse ano ainda, viu? Todos Mas esperamos. nunca fui, no caso. Mas, assim, nessas feiras mesmo que a gente tem muita convívio com o leitor, eu gosto muito, porque eu não sei, normalmente quando eu fico 24 horas no stand, né, ajudando a minha mãe, e normalmente quando chega alguém eu falo assim, você gosta de que tipo de livro? E a pessoa vai lá e eu vou indicando algum livro, mas quando chega leitor que eu sei que, tipo, pode gostar dos meus, eu mostro e a gente vira amigo ali na hora e troca Instagram e tudo mais, dá super certo. Tanto que nas bienais, no segundo dia, eu já tô super rouca e eu não tem jeito. Tem momentos que eu vou ter que começar a ser igual a FML Pepper. Não sei se você já viu ela na Bienal, ela usa o microfone. É sensacional, sabe? Eu acho incrível. E na Bienal do ano passado, a gente levou, eu acho que foi quando eu mais vendi livros na minha vida na Bienal. Desde o começo, desde a Novo Século, eu e minha mãe, a gente pega muito pesado nessa parte das vendas, porque eu escrevo o livro para as pessoas lerem, né? Então, tipo, eu preciso de compradores, na verdade, são os meus leitores. Então, desde a Bienal, da minha primeira Bienal em 2015 com a Novo Século, eu não saí do stand até estar esgotado. Então, eu fiquei lá, tipo, 3 dias e esgotou. E depois eu tive que assinar só o marcador que estava tendo as pessoas. E foi muito legal. Nessa última aqui no Rio, a gente levou todos os meus títulos e um monte, porque não teria como repor, né, de São Paulo. E eu falei, meu Deus, tinha uma mesa, tinha um estoque inteiro só pra mim. Eu falei, meu Deus, que vergonha, a gente vai ter que voltar com tudo isso pra São Paulo ainda. E a minha mãe falou assim, vamos ver. Faltava 3 dias pra acabar e não tinha mais livro meu, só tinha o IC, que é o branco, que no caso como é o primeiro que eu escrevi, né? O segundo, que como esse que eu reescrevi, eu gosto ainda. Mas como esse aqui é o primeiro que eu escrevi, eu fico tipo, lê os outros primeiro, sabe? Mas aí quando sobra só o IC, aí eu fico assim, não, lê o IC também. Aí também esgotou, e aí eu gosto muito mesmo. Eu fico muito, muito, muito contente quando acontece uma coisa assim, porque parece muito surreal ainda. E você falou que você fica indicando livros para pessoas que passam lá no stand. Tem alguma indicação para as pessoas que estão em quarentena em casa assistindo esse vídeo? Sim, eu peguei, tipo, 3 dicas que eu gosto muito, que eu já li. Como você disse para eu pegar, né? Eu escolhi aqui 3 dicas que são super diferentes, inclusive. Primeiro que eu fiquei muito hypada esses dias quando a Netflix disse que ia lançar um filme da Seleção. Então, eu acho que, tipo, as pessoas têm que ler a Seleção, porque primeiro que eu sei que ele é uma publicação até antiga, porque, né, não sei se é 2014 ou 13, eu li em 2014, mas vai lançar o filme agora, eu acho que as pessoas têm que ler o livro como ele é bom antes da Netflix estragar. Então, né? Mentira, não vai estragar. Eu tenho esperança de que eles não estragam, porque eu gosto tanto desses livros. Então, falaram que ia colocar o Noah Centineo, eu disse, meu Deus, não. Pelo amor de Deus, não. E aí eu trouxe também, que a minha musa inspiradora é o Quando a Noite Cai, da Karina Risse, que eu amo demais, todos os livros dela. Ela é perfeita e eu gostei só um pouco desse livro, assim. Ele é super diferente de todos os outros livros dela, que, tipo, ela escreve romance, né? Mas esse aqui tem uma fantasia muito diferente, que eu criei várias teorias. Eu nunca tinha criado teorias com a Karina Risse e esse livro criou teorias comigo, então eu super, super indico. Eu li ele em 2017. E o último livro que eu trouxe é Mundos Paralelos, que é da geração Wattpad, assim, de autores nacionais. Tem vários autores aqui, tem o Felipe Salles, tem o Marcos Barcelos, tem a Tati Machado, tem um montão de autor super top. E é uma super da época agora, né? Porque é uma coisa super Black Mirror, assim, sabe? Que a gente que é uma coisa que são as pessoas tipo, se apaixonando por robôs, aí o outro conto é a pessoa, tipo, ter um androide como amigo, é uma coisa muito louca, assim, muito alucinada, mas você fala, meu Deus, cada dia mais a gente tá chegando perto disso. Então,
Eu acho esse livro muito, muito da hora. E ele é legal também porque a gente encontra ele na banca, por ele ser da Abril, né? Então, essas foram... É legal isso de livros com vários autores brasileiros, principalmente porque eu vejo que as pessoas muitas vezes acabam não prestando tanta atenção nesses autores. E como que é essa visão, sendo uma autora brasileira publicando em português, como essa aceitação mesmo dos livros, em especial, você escreve bastante romance e fantasia. Sim. Bom, então, os meus leitores, pelo menos, na época, quando... Assim, hoje, eu acho que a gente tá superando esse preconceito de autores nacionais e tudo mais. Eu acho que cada vez mais os jovens de hoje... Nossa, eu tô me sentindo muito velha por falar os jovens, assim. Cada vez mais os jovens, eles estão gostando de autores nacionais, porque eu não sei se você tem, mas no Facebook tem um grupo que chama Grupo Wattpad Memes. E até as pessoas que não gostam de livros, elas leem fanfics. E elas não percebem que aquilo lá é livro, né? Pode ser a pior narrativa possível? Pode, mas são livros, né? São enredos. E eu acho que é muito legal, porque eles acabam se tornando autores também e percebem que, tipo, sabe, é a mesma coisa. E eu acho que uma coisa muito, muito interessante é que quando eu lancei o meu primeiro, que eu tinha 14, naquela época a moda era ler John Green e as sagas, tipo Jogos Vorazes e Percy Jackson. Então, ninguém falava sobre autores nacionais. E quando eu ia num evento, falava assim, esse livro aqui é meu. Aí a pessoa, calma, mas você tem 14 anos e é do Brasil. Deve ser muito ruim o livro, né? Tipo, a pessoa era muito na minha cara, assim, sabe? Aí eu falava, Jesus, que pessoa horrível. Mas eu falava, não, porque a maioria... quando eu vou em escolas, eu faço muito evento em escolas, né? Eu mostro para os meus leitores que eles... que a maioria deles ainda acham que literatura nacional é tipo Machado de Assis e os clássicos, sabe? E não pensam que a gente pode escrever uma coisa que pareça com a Netflix ou uma coisa assim mais moderna. Quando eles leem e falam assim, nossa, o seu livro parece um filme ou parece uma série, tipo Riverdale mesmo, eu fico tipo, não te disse? Nosso tempo aqui está acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem feito muito essa pergunta em live, que é, depois da quarentena, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Nossa, tem tanta coisa, mas eu quero muito, muito, muito ir comprar roupa no shopping. Eu não vejo a hora de comprar mais blusinhas. Eu não vejo a hora. Ontem eu passei na frente de uma Marisa e a Marisa estava fechada. Eu olhei e falei, meu Deus, olha só, que tristeza. E eu não vejo a hora. Eu também quero muito voltar para a faculdade. A gente tem aula virtual, mas não é a mesma coisa. A gente não pode criar debates, né, em aula virtual. Então, eu quero muito voltar para a faculdade, porque esse era meu rolê diário, assim. E você ainda está fazendo jornalismo, que tem super a ver com o que você faz, né? Eu tô fazendo jornalismo, tô no 6º semestre, falta mais 2. E aí depois eu vou fazer algumas outras pós em coisas diferentes, que não tem nada a ver com jornalismo, mas é só porque eu gosto, tipo, política, assim, coisas aleatórias mesmo. E fazendo jornalismo, você acha que você talvez para o futuro tenha um projeto de um livro de não ficção? Então, eu fiquei sabendo esses dias que o TCC da minha faculdade é escrever um livro. Eu falei, meu Deus. E tem um livro que eu gosto muito, do Vitor Bonini, ele é jornalista também da Globo, e ele lançou aquele Quando Ela Desaparecer, né? É esse o nome, se eu não me engano. E ele me disse, no dia quando eu abri, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas é totalmente, assim, notícias jornalísticas. Eu olhei e falei, cara, que coisa da hora. E ele falou, pois foi meu projeto do TCC, assim, eu só adaptei e fiz um suspense em cima. Eu falei, que incrível! Eu achei muito legal. Não sei se eu publicaria uma coisa de não ficção. Eu já fui ghostwriter de outros autores, escrevi biografias, mas nada assim. Mas quem sabe? Eu escrevo de tudo, né? Eu sou muito eclética nessas coisas. Então,
Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui pra você. Então, falando que queria comprar blusinhas. Pois Muitas pessoas. gente compulsiva. Bom, tem gente perguntando se tem livro novo, você já falou que está pensando aí nas ideias. Estou pensando numa ideia que seja melhor que o Estou. É que o Estou me arrebatou por muito tempo, sabe? Então, eu preciso de uma ideia que seja melhor que o Estou. Que é sempre bom, tipo... Eu não queria, tipo, lançar uma coisa que fosse menor que outro livro, sabe? Eu queria ir sempre melhorando. Então, eu quero uma ideia muito bombástica, assim, que exploda a cabeça das pessoas de novo. Estou, assim, eu não admito que eu não terminei o livro ainda, mas eu tô lendo e eu realmente tô gostando muito da história. Mas eu também sou uma pessoa, eu sou tipo uma pessoa que gosta desse tipo de história de suspense. Mas eu nunca tinha lido um suspense voltado para adolescente, então eu tô achando, tipo, super interessante. Sim, eu acho muito legal. Eu peguei bem assim, bem na época ainda de Riverdale, agora não sei se está acabando, que eu me perdi nas temporadas, mas todo mundo assim que gosta de Riverdale, gosta de Scream, de Pretty Little Liars, vai gostar de Stow, ainda mais que tem um pouco de ficção também, que as pessoas não se lembram das coisas, então é bem diferente mesmo. Eu gosto. Aí tem uma parte grande que ele fala bastante sobre física, né? O que eu achei uma coisa bem interessante. Sim! E, tipo, eu sou muito de humanas, sabe? Eu erro em regra de 3. Então, eu não tenho nada a ver com física, mas eu gosto muito, muito, muito da física física teórica mesmo, de física cosmológica, de universo. Porque o meu avô, ele sempre falou comigo sobre essas coisas de teorias de relatividade, Stephen Hawking, essas coisas. E aí eu falei, meu Deus, não. Eu preciso escrever alguma coisa que tenha tudo junto, sabe? Daí eu fiz a maior mistura e criei tudo junto. Tem um nerd de protagonista, que eu amo protagonistas nerds, que é o que eu sou. Então, eu criei isso, as pessoas estão gostando. Eu tô muito feliz que as pessoas estão gostando. Então, tô pedindo aqui para você falar sobre a Jadna Lana, se vocês compartilham suas histórias. A Jadna Lana é uma escritora da Coerência e ela também é produtora editorial da Plus, que é a minha editora. Então, ela é só perfeita, ela não tem defeitos, ela. E ela é escritora de fantasia, ela escreve... O último livro que ela falou... Aliás, o último livro que ela lançou foi O Riacho do Girimum, e é um livro de fantasia, só que super típico do Nordeste, e a gente nunca teve isso, eu acho. A gente fala sobre fantasia de bruxa e fantasia de fadas, mas nunca sobre o nosso folclore, né? E ela fez isso, ficou muito, muito, muito incrível. E ela é maravilhosa, ela vai morar com a gente daqui quando terminar a quarentena para ela vir pro Coerência Wars, ela vai morar comigo 3 meses e eu quero só ver os meus stories. Tem mais alguma coisa para falar pro pessoal que tá assistindo a gente? Bom, eu espero muito que se vocês precisarem sair de casa, vocês usem máscaras e que a gente consiga passar por isso logo, porque eu não aguento mais ficar na minha casa e eu quero muito voltar para o escritório, para minha faculdade, certeza que vocês também. E eu queria também que vocês me seguissem no Instagram, que é @eugiovanavacaro. Se vocês tiverem interesse por qualquer um dos meus livros ou por N de Green Gables, vocês também podem seguir o @Grupo Editorial Coerência. E é isso. Bom, gente, esse foi o primeiro bate-papo com o Publish News que a gente falou aqui com a Giovana. Foi uma conversa super divertida e super leve. Se vocês tiverem interesse em participar conosco também, esse é um serviço novo do Publish News. Então, se vocês tiverem interesse em participar de alguma live conosco, é só mandar um e-mail para maju@publishnews.com.br. E é isso. Muito obrigada, Giovana, por participar. Obrigada. Fico super feliz de ter conversado com você. Amei, eu falo muito, então. Às vezes a Mas live assim até que é cai. bom, porque eu, assim, meio introvertida, falo pouco, então a gente dá uma balanceada. Mas eu amei. Muito obrigada por essa experiência. Obrigada a você, Gi. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Espero vocês na nossa próxima live. Lembrando que na terça-feira a gente tem o próximo Collab Publish News, que é a live que acontece lá no Face, todas as terças e sextas às 14. E o próximo bate-papo com o Publish News aqui na quarta-feira da semana que vem, também às 17. Falaram pra você salvar a live, que vão querer assistir depois. Vou salvar a live, gente. Pode deixar. A gente manda pra quem quiser. Então, Tá. beijos. Beijo, gente.
Muito obrigada.